sucesso na Europa. Por que os técnicos argentinos entram na Europa e conseguem resultados e os nossos não entram? Mas não tem técnico argentino na Europa. Você está falando do Tottenham. Não, tem vários. Quando você fala... Você tem Como vários. não tem? Você tem vários. Recentemente, o Tata Martino, tem Louco Bielsa, Tata Martino, ao mesmo tempo. O Pochettino, Não, mas acho que o Simeone. Não tem ninguém na ponta. É isso que eu ia falar. Vocês estão falando de... O Simeone, sim. O Simeone começou teve o Tata Martino. Mas você acha que o Pochettino, treinador do Tottenham, que é vice-líder da Premier League, não é trabalho de o Tottenham não chega nem a ser o Você começou... Não, mas ele está na lista dos 4. Mas treinou o City antes também. Treinou o City. Lá atrás, né? Você começando na Europa, você pegar o Mourinho e colocar no Brasil, começando a carreira dele aqui, ele vai fazer sucesso. Você tem que começar com a cultura do continente. Nós não temos conhecimento. Eu fiz algumas coisas no Real Madrid, que depois, conversando com o Zidane, conversando com os outros, mesmo no jogo contra a Juventus, eu conto sempre isso aí, com o Ronaldo e com o Zidane, que eu tirei do jogo, e depois a Juventus veio para cima de mim, massacrou em 15 minutos, e eu queria entender como é que eu perdi um jogo que eu estava ganho, uma classificação. Aí eu perguntei pro Zidane por que eu perdi o jogo, ele falou assim, porque você me tirou e tirou o Ronaldo. Falei, mas é normal, vocês estavam totalmente mortos dentro do jogo, não tinha mais como você continuar. Ele falou, mas eles me respeitam, e respeito o Ronaldo. Botam 2, 3. Você perdeu ali. Então, quer dizer, você... substituiu certo que eles mal andavam em campo, mas eles tinham que continuar em campo. Mas você tinha que... Aí, quer dizer, isso é uma coisa que eu não faria mais a segunda vez. Eu deixava o Ronaldo e o de bengala dentro do campo. Mas por que aqui na América do Sul tem um monte de técnico argentino na maioria das seleções? Exatamente. Esse é um outro... Em 10 tem 6. Por que assim, aqui também eles têm a preferência? Seria só por causa do idioma? Ou é por jeito de trabalhar? Com certeza. Só por causa do idioma? Com certeza absoluta. Não tem nenhuma dúvida. Então a gente pode considerar que eles não dão certo aqui também por causa do Você idioma? acha que essa é a única razão? Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu vou dizer uma coisa aqui. O idioma é fundamental. Sem dúvida. Absolutamente fundamental. Se você pegar o Mourinho fala italiano perfeito. Inglês? O Mourinho fala inglês perfeito. E o Mourinho fala espanhol perfeito. E o Guardiola foi Se você pegar o Ancelotti fala inglês perfeito. O Ancelotti fala italiano perfeito porque é italiano. E o Ancelotti me disse pessoalmente, no vestiário, tá junto com o Felipe Massa, o Leonardo levou a gente lá, a dificuldade que ele estava tendo de dirigir o Paris Saint-Germain, porque ele ainda não estava dominando o francês como devia dominar. O e depois ele dominou e foi campeão. O Guardiola surpreendeu todo mundo quando ele passou um ano sabático, ele já falava inglês, já falava espanhol, e ele chegou dando entrevista em alemão no Bayern de Munique. Nós não temos nenhum técnico brasileiro, não temos nenhum técnico brasileiro que fale fluentemente inglês, francês, espanhol, italiano. Não tem. Não é falha deles? Pera. Não tem. Não, mas é falha deles, você acha? Não. Eu acho que é falha dos nossos técnicos que não se prepararam para isso. Claro. Aí você me desculpa, Brasil. Vanderlei, me desculpa, mas esses fala 2 idiomas, começando... Quem fala? Mas os caras foram se preparar para isso, gente. Mas eu não sou técnico. Eu tô falando aqui, Galvão, você fala Carreira falava, gente. Vanderlei, eu não sou técnico. Eu mal falo 5. Técnico. Falo mal, mas falo 5. Comunicação. Então, presta atenção. Você fala comunicação. Sabe por quê? Porque é minha obrigação. Vê se eu tenho razão. É minha obrigação. Galvão, você tem razão, Galvão. Você tem razão. Deixa eu ver. Eu vou fazer uma colocação. Deixa eu ver se eu tenho razão. Não, viu, Vanderlei? Só uma questão de... O Guardiola foi aprender alemão porque ele é espanhol? Foi aprender alemão porque ele quis aprender alemão. A informação que me disseram que, por exemplo, o Filipão, que é um grande técnico, tinha imensas dificuldades de dirigir o Chelsea e era em certos momentos, ridicularizado pelos jogadores ingleses no vestiário. Além disso, não tem curso. Se é verdade ou não, nós não sabemos, mas é o que conta. Se é verdade ou não, nós não sabemos, mas o que é o que se fala. Como é que é o negócio de italiano? Falamos aqui no nosso... Você é severo, velho. Vamos, peraí. Os idiomas que nós falamos aqui no nosso... Peraí, Vanderlei, só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu falar uma coisa. Peraí. Eu só queria... Eu também entrei no atropelamento. Sim, claro. Por mais moderno que seja a televisão, só tem um canal de saída. Se nós falarmos 3 pessoas ao mesmo tempo, sai pelo mesmo canal em casa e ninguém entende nada. Posso dar informação sobre isso? A UEFA exige um curso de técnico que seja aceito por eles. Na UEFA tem um curso. O curso argentino de treinador feito em Buenos Aires é reconhecido pela UEFA. O curso que a CBF faz não é reconhecido pela UEFA. Não. Essa é uma das razões. O Mano foi fazer em Portugal. Mas está na primeira fase ainda. São 3 fases. Então, quero dizer assim, muitos dos técnicos argentinos estão sendo aceitos lá porque o curso da Argentina faz com os treinadores, a AFA,
é aceito. Por que o nosso não é? Arnaldo, vem aqui você, tem que falar. Uma coisa, então. Tem que dividir, Caio, porque senão acaba o programa e você não fala. Não, então vou falar agora. Da mesma maneira que eu fico extremamente feliz de ouvir você, pela primeira vez, falar em prepotência, eu acho que a gente cresce na carreira, na profissão, na vida, de uma maneira geral, na hora que a gente olha para os nossos erros e aprende com eles. Claro. Então, quando o Arnaldo dá essa informação, e é uma briga do Dorival Júnior, acredito sua, e de todos os treinadores, para que o nosso curso seja reconhecido, eu acho que é uma obrigação de vocês, porque se é um problema do país, vocês hoje têm condições financeiras de pagar um professor particular e falar mais de um idioma. E aí você está se recolocando no mercado, agregando ao seu conhecimento técnico uma facilidade de comunicação que eu acho que talvez esse seja um problema dos nossos treinadores. Porque o futebol mudou não é só na dinâmica, não é só na questão tática, é na forma como você conversa no vestiário. E o grande treinador, e eu já falei isso para você, e falo aqui publicamente, o Vanderlei, quando eu trabalhei com ele no Santos, está entre os 3 maiores que eu trabalhei. E fico triste em ver que nesses últimos 5 anos você não conseguiu resultados com o conhecimento que você tem. Então eu acho que passa muito por isso, sabe? A comunicação, o vestiário, o ambiente. Acho que hoje o jogador não aceita só a informação, você tem que convencê-lo, você tem que remar junto, não só impor as coisas. E não estou falando especificamente de você, estou falando de uma maneira geral. Então acho que aí sim a gente pode ter Vanderlei, Roger, Tite, grandes treinadores, brilhando lá fora também. Caio, Quando eu falei com o Tite... Deixa eu falar só uma coisa, você está totalmente equivocado. Porque você só pode falar se você acompanhar de perto. Se você pegar, procura conversar com o Roger, aí você vai ver como é que é o Vanderlei trabalhando. É que você imagina que o resultado seja por causa do meu trabalho. É totalmente moderno. Totalmente alinhado com as coisas que acontecem hoje. Vanderlei, você não prestou atenção, não falei de Você não se imagina. Você está preocupado com o que a gente esteja dizendo. O resultado do trabalho do conquistou, não. Mas se você pegar o trabalho na sua essência lá, você vai ver que tudo aquilo que acontece dentro do mercado de trabalho... Por exemplo, quem trouxe análise de desempenho para o futebol, quem foi? E que acompanha isso, que eu acho fundamental. Há quanto tempo? E que está hoje, e que trabalha comigo. Eu levei para a China. O Bebeto, que foi campeão olímpico, foi trabalhar comigo na China. O menino que faz análise da seleção brasileira hoje, foi campeão olímpico agora, o Bebeto, ele foi comigo para a China para levar esse modelo de trabalho para lá. Ele trabalhava comigo no Grêmio. Então tudo isso que acontece me acompanha. Você está falando de resultado da conquista. O resto está acompanhando. Não, pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta. Tudo bem. É que eu não tô. Eu posso estar errado, tá? Porque eu não sou o dono da verdade. Mas quando eu emito uma opinião, eu procuro saber o que o mercado está falando. Os jogadores, eu entendi muito bem o que você disse. Você disse que lamenta que não tem tido os resultados nos últimos anos. Eu acho que não partiu em nenhum momento uma acusação a ninguém que você esteja superado. O Marco Antônio levantou uma questão de... Muitas pessoas dizem isso. Eu não acho. Eu acho que lamento, também como o Caio, lamento que estejam faltando resultados e torço para que eles retornem com você. Peraí, Vanderlei, eu acho que... Só um minutinho, só para me colocar agora. Eu acho o negócio seguinte, o Tele Santana foi campeão brasileiro em 71. 1971, se eu me recordo, do Atlético Mineiro. Depois o Tele Santana teve uma passagem pela seleção brasileira, 2 passagens que não ganhou na seleção brasileira. Você recorda disso? 82 e 86. Mas era bom o time? Excelente o time da seleção brasileira. Jogava bem? Seleção brasileira é Vanderlei, ninguém está falando que você não ganha. Deixa eu concluir meu raciocínio. Precisa gritar, Vanderlei. Ninguém está falando que você... Kleber, deixa eu concluir meu raciocínio. Ninguém está falando que você... Deixa eu concluir meu raciocínio. Manda ver, Vanderlei. Vou mandar ver, sim. Preste atenção. Eu só quero dizer o seguinte, que o Tele Santana veio ser o Tele Santana de novo em 86. No São Paulo, que ele ficou sem de 71, depois foi no Grêmio, ganhou um campeonato, em 86, o que aconteceu com o Tele? Conseguiu fazer o trabalho dele, melhor trabalho que ele fez. O Zagallo, quando saiu de 70, foi para 74, não ganhou, ficou um período